Rapaz, que episódio bom! Eu acabei de assistir o 4º episódio de Prime. Meu Deus, pô, o que foi esse episódio? Pra mim, tipo assim, o episódio anterior, pô, foi só um episódio divertido, assim, pra você ver o espia matando uns bichos. Mas esse aqui, pô, foi sinistro, pô. Que episódio bom. O início desse episódio se passa antes de tudo que a gente já viu nessa temporada. A gente vê o funeral do espia, que é meio que como se fosse um ritual no povo da Mira. Que a gente vê lá o povo dançando assim, aí depois eles deixam o corpo do espia lá naquela caverna onde ele despertou no início dessa temporada. E esse funeral é bem complicado, já que a gente vê a Mira e a Feng estão bem tristes com a partida do espia. Inclusive a Feng chora, pô, nesse início. Nossa, aí não, pô, pode não. Logo a Gold chorar, pô, pode não. As duas então se despedem do corpo do espia e o tempo passa. A gente vê que a Feng continuou morando na vila da Mira e agora os filhotes dela ficam brincando lá com uma menininha e tal. A Feng fica até com raiva quando vê a menina montando nos dinossauros, provavelmente se lembrando do espia. E ela percebe que a Mira tá grávida, porque se você lembrar, lá no final da 2ª temporada, a Mira fez uma massagem no espia todo queimado, coitado. O cara foi um guerreiro até o fim. Durante a noite a gente vê que a Mira não consegue dormir, porque ela sente falta do espia, dá pra ver, pois ela vai lá onde a Feng tá morando, uma casinha lá com a porta quebrada, e vê os desenhos do espia na parede. Então ela acaba indo dormir com a Feng para fazer uma companhia. O problema é que enquanto isso, uns bichos assim, uns bichos estranhos, que eu esqueci o nome, pô, é Otolodonte, sei lá o nome desse bicho, uns porcos canibal, pô, invadem a vila e começa a atacar a menininha lá que era amiga dos filhotes da Feng. Nisso, a menina começa a gritar que nem uma louca, o povo sai das casas, os porcos malditos começam a comer o povo, pô, e acabam sequestrando a menina. Por causa disso, então, o líder da vila acaba montando uma equipe de busca, que, resumindo, é a Mira com os aleatórios e a Feng e seus filhotes, e eles então partem em busca lá da menininha que desapareceu. A gente então vê os porcos levando os corpos das pessoas que eles devoraram junto da menininha até uma pedra enorme, pô, e lá dentro ele joga as pessoas dentro de um buraco. Logo depois aparece praticamente a rainha, a mãe deles. É uma versão deles velha e enorme, muito maior que eles. E ela vai lá, devora as pessoas, que tinha várias dentro do buraco, e amamenta os filhotes. Porque sim, esses porcos malditos são filhotes ainda. A gente então volta pro grupo da Mira, que tá vagando por uma floresta, e eles de repente começam a sentir um cheiro estranho. E eles acabam vendo o xamã do primeiro episódio morto, perto daquele grupo lá que o espia matou. E isso, bem, peraí, eu preciso falar sobre isso. Eu não vou mentir, isso aqui me deixou um pouco confuso, porque no início dessa temporada, pra mim, parecia que, tipo, esses bichos tinham atacado a vila da Mira, e provavelmente ela e a Feng tinham ido para outro lugar. Porém, no início desse episódio, meio que parece que elas ainda estão no mesmo lugar e que nada aconteceu, pô. Então, isso aqui me deixou muito confuso, porque eles estavam ou não na mesma vila, pô. Eu realmente não entendi isso. Mas o que importa é que eles encontram o xamã morto, inclusive o povo que tá andando com ela meio que faz como se fosse um selo, assim, sei lá, em volta do cajado que tinha o coração da criatura. E eles acham todo estranha aquela cena lá, aquela carnificina que o espia fez. É óbvio, sem saber que foi o espia que fez. Eles continuam andando e durante a noite, quando tá todo mundo dormindo, a Mira acaba tendo um sonho onde ela acaba dando à luz a sua filha com o espia. Porém, o demônio de fogo sujo começa a perseguir ela e a rainha, junto com os servos dela, começa a atacar a Mira, quase matam ela. E o demônio de fogo pega o filho dela. Porém, o espia aparece e salva ela. E ela acorda do sonho, até que feliz. Porém, quando ela vai beber uma água, ela acaba escutando um barulho de um graveto quebrando. Nisso, todo mundo do acampamento acorda. Eles sabem que eles estão cercados por alguma coisa. Eles sabem que tem alguma coisa ali. E aí eles apagam lá o fogo e os porcos malditos aparecem. E são vários. A Feng mata um bocado. Eles matam um bocado. É uma batalha brutal que acontece aqui, pô. É muito desses porcos, mas eles não conseguem, pô. E quando tudo parecia perdido,
De repente, os porcos começam a sentir um cheiro estranho. A Feng também sente esse cheiro. Os porcos então fogem para longe com medo e a Feng acaba encarando um matagal que tem em frente a ela. De repente, alguém começa a sair desse matagal e quando a gente vê, é o espia. Agora sim, ele finalmente encontrou a Feng. Mas o episódio acaba assim. Meu Deus, como isso me deixou puto, pô. Como eu vou ter que esperar até o próximo fim de semana pra ver o que é que vai acontecer. E esse foi o 4º episódio da nova temporada de Primal. Eu achei esse episódio muito bom, como eu falei no início do vídeo. E apesar dele não ter tido tanta ação, é muito bom ver a Mira e a Feng de novo, pô. E ver como elas ficaram após a morte do espia. E como elas lidaram com isso. Eu não vejo a hora, pô. Eu não vejo a hora de lançar o 5º episódio pra eu ver como é que isso vai continuar, pô. Porque o episódio literalmente parou com eles se encarando, pô. Que agonia, pô. Quero ver logo como é que isso vai continuar, porque é foda, pô. Eu quero muito que o espia recupere a sua humanidade, pô. Porque imagina assim, no final da temporada ele teve toda essa luta pra reencontrar a Feng. Aí depois ele vai ter que se lembrar da Mira de novo. Aí no fim, ele morre de novo, pô. Aí não, eu sinceramente não quero que ele se dê mal no final, pô. Eu quero que o espia termine bem. Mas esse foi o resumo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, por favor, deixem um like, comentem e se inscrevam. Mas é isso. Eu vou ficando nessa. Falou!